E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento às nossas aulas de eletrônica analógica, hoje nós vamos resolver um exercício com diodos na configuração série, mas utilizando mais de uma fonte de tensão, ou seja, com mais de uma fonte de tensão presente no nosso ramo. Então esse é o exemplo que nós vamos desenvolver hoje. Então, calcule o valor da corrente, o valor da queda de tensão sobre o resistor R1, o valor da queda de tensão sobre o resistor R2 e o valor da tensão naquele ramo que está sendo apresentado ali como V0 ou VO para esse exemplo. Então nós temos uma primeira fonte à esquerda, E1 de 10 volts, um resistor de 4.7K, um diodo de silício, um resistor de 2.2K e uma fonte de tensão de menos 5 volts. O que isso é realmente? Então vamos redesenhar agora esse ramo, expressando aí um fechamento dessas duas fontes. Então, como nós temos aqui uma fonte que é considerada como positiva, quer dizer que o fluxo de corrente nesse sentido considera ela saindo do mais para o menos. Como essa fonte é negativa, isso quer dizer que se o fluxo de corrente aqui é do mais para o menos, aqui é do menos para o mais. Então, nós simplesmente vamos colocar aqui o sinal negativo e aqui o positivo da fonte. Isso expressa uma fonte de menos 5 volts. Então, a questão negativa tem a ver com o fluxo de corrente convencional que nós adotamos da fonte E1, que é um fluxo de corrente do mais para o menos. Então, nós estamos considerando que a corrente flui nesse sentido, mais para o menos. Como essa aqui é negativa, então ela está contrária ao fluxo de corrente, menos mais. O que a gente pode observar nesse caso é que a gente poderia tratar isso como uma fonte única também. Como nós não temos nenhum resistor entre elas, então nós poderíamos somar as fontes aqui, olha, mais, menos, mais, menos. Isso aqui funciona como se fosse uma bateria que a gente utiliza em um controle remoto, que tenha mais de uma pilha, por exemplo. Então, a forma correta de você unir tensões de fontes de corrente contínua seria você trabalhar desta forma, mais, menos, mais, menos. Então, nós estamos unindo essas duas fontes, ou seja, nós temos uma fonte agora de 15 volts e não uma fonte de 10 volts, mais uma ou menos uma fonte de 5 volts, igual a gente poderia imaginar se a gente não tivesse redesenhado o nosso sistema. Então agora nós vamos verificar qual é a representação do circuito que nós estamos analisando, levando em consideração a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões. Então a segunda lei de Kirchhoff nos diz que o somatório das tensões e quedas de tensões presentes em uma malha tem que ser igual a zero. Então, levando em consideração o fluxo convencional de corrente do mais para o menos, igual nós podemos observar aqui no exemplo, então ele vai sair daqui e vai voltar para cá. Então ele entra nessa fonte primeiro no negativo, se a gente considerar a seta. Ele entra no negativo, então menos é 1. Mais esta queda de tensão sobre o resistor R1, mais a queda de tensão sobre o diodo VD, mais a queda de tensão do resistor R2, e ele entra aqui primeiro no negativo, então menos E2 é igual a zero. Se nós colocarmos os dois termos negativos, passarmos para o outro lado, então E1 mais E2 é igual a VR1 mais VD mais VR2. Mas nesse caso específico, nós sabemos que o diodo está diretamente polarizado, ou seja, existe o fluxo de corrente. Então, se ele é um diodo de silício, como está especificado aqui, a sua queda de tensão é aproximadamente 0,7 volts. Então, nós vamos substituir VD por 0,7, igual nós podemos observar aqui nesse caso. Agora, nós vamos substituir os valores das fontes de tensão. 10, E2 vale 5 volts. A relação de menos aqui é simplesmente a forma com a qual ela aparece no circuito. Então, a sua tensão é de 5 volts. E aí nós vamos pegar o 0,7 daqui e vamos passar para o lado de lá, que é um valor que nós já conhecemos. Então, se ele está positivo, quando ele passa para o outro lado, ele fica
negativo. Então, 15 volts, que é o resultado de 10 mais 5, menos o 0,7 dá 14,3 volts. Isso quer dizer que os 14,3 volts serão divididos entre os dois resistores que nós temos presentes. Os dois resistores vão degradar esse valor de tensão. Lógico, proporcional ao valor de resistência que cada um deles tem. Mas nós sabemos que VR1 é dado por R1 vezes I e VR2, R2 vezes I. Como a corrente é a mesma, porque nós temos aqui um circuito em série, ou seja, não há divisões de corrente, então, consequentemente, nós podemos substituir isso na nossa fórmula, dizendo que os 14,3, que são o somatório das duas fontes de tensão, menos os 0,7 volts da degradação do diodo de silício, vai ser igual a R1 vezes I mais R2 vezes I, onde I é uma corrente comum. Consequentemente, nós sabemos os valores de R1 e R2, e aí nós vamos conseguir determinar quem é a corrente que flui por esse circuito. Então, nós sabemos que R1 vale 4,7 e que R2 vale 2,2K. Nesse caso, então, nós sabemos que 4,7 mais 2,2 dá 6,9. Dividindo, então, os 14,3 por 6,9K, nós chegamos a uma corrente estimada de 2,07 mA. Sabendo, então, qual é a corrente, nós conseguiremos determinar qual que é o valor de queda de tensão. Então, agora é só multiplicar o valor do resistor vezes a corrente que nós encontramos. Então, nós vamos saber a queda de tensão presente em cada um dos resistores, como nós podemos observar. 9,73 volts e 4,55 volts. Só multiplicando o valor dos resistores pela queda de tensão, pela corrente que nós determinamos, e aí nós determinamos a queda de tensão em cada um desses ramos. Mas ainda foi nos pedido qual que é a tensão aqui, nesse ramo, em relação ao terra, ou seja, o V0. Então, se nós considerarmos aqui o fluxo de corrente, nós vamos ter que o V0, que é essa tensão que nós queremos estimar nesse ponto aqui, é dado pela tensão que nós temos na fonte menos a queda de tensão que nós temos presente nesse resistor. Então, a tensão na fonte é menos 5 e a queda de tensão na ordem de 4,55. Então, o valor estimado aqui de V0 é na ordem de menos 0,45 volts, que é o valor estimado de tensão que nós vamos ter naquele ponto especificado no exemplo que foi solicitado. Então, ao final dessa aula, nós vimos como resolver um circuito em série com mais de uma fonte de tensão. Vimos que a gente deve levar em consideração o sinal como uma representação do fluxo de corrente e que isso precisa expressar em relação ao circuito em série. Vimos que as fontes elas podem ser somadas ou subtraídas, depende do fluxo de corrente. Nesse caso específico, nós tivemos um fluxo de corrente que acontece numa mesma forma nas duas fontes, consequentemente elas são somadas, e vimos então como é que a gente expressa isso num circuito em série.